sabia que mais de 70 milhões de brasileiros sofrem com alergia? Eu sou Luiz Marinho, sou facilitador do pós da Vox2U Macaé e hoje nós temos o prazer de estar aqui com a doutora Gabriela Sepúlveda. Ela é pediatra, alergista, membro da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia e da Academia Europeia de Alergia e Imunologia. Idealizadora do canal Descomplicando a Alergia, voltado para a formação de mães de crianças alérgicas. Gabriela, um prazer recebê-la aqui conosco. É um prazer estar aqui, Luiz. Obrigada pelo convite. Ótimo. E conta pra gente como é que surgiu a ideia do Descomplicando a Alergia. Então, eu fui uma criança alérgica, tá? E tenho 2 filhos alérgicos também, né? E atendo já muitas crianças, sou pediatra, alergista, como você falou, e atendo muitas crianças. Eu tenho 25 anos de experiência, nesse tempo foram 25 mil crianças, e eu vi a angústia daquelas mães, né? Então, eu passei como paciente, passei como mãe, e aí surgiu a oportunidade, né, de levar essa informação para um número muito maior de pessoas com a criação do canal. E daí nasceu o Descomplicando a Alergia. Então, para quem, assim, pensando em público-alvo, para quem é o canal? O canal é para toda mãe de criança alérgica. Legal. Que está precisando de ajuda e tem uma fonte confiável para ter as informações necessárias para cuidar dos seus pequenos. E você falou tudo, tem que ter a palavra confiável. Hoje a gente sabe que existem muitas informações por aí, então começa contando pra gente quem é a doutora Gabriela. Bom, a doutora Gabriela é a mãe do Pedro e da Priscila, que são os meus 2 pequenos alérgicos. E daí, como mãe de criança alérgica e como pediatra e alergista, eu senti a necessidade de levar essas informações para outras pessoas, porque eu também, como paciente, vivi muito essa angústia. Só que quando eu era criança, a gente não tinha muitos tratamentos, muitas opções de informação disponível para poder cuidar melhor dessas crianças. E hoje a internet nos possibilita isso, e o avanço da medicina também nos possibilitou levar essas informações para o maior número de pessoas possível, né? Principalmente as mães de crianças alérgicas que às vezes moram longe. A gente tem um número ainda pequeno de alergistas no nosso país para alcançar esses 70 milhões de habitantes. Então, às vezes, pessoas que moram muito distante, numa região que às vezes não tem a especialidade, podem ter aí informações preciosas do tratamento e o cuidado das crianças que têm alergia. Incrível. Então, Gabriela, qual é a sua missão com tudo que você está nos falando, com sua missão, seu propósito, em cima da sua visão de tudo isso que você está trazendo para a gente? Então, como viver na pele é diferente de quando você apenas trata. Quando você passa por aquilo, você sofre, você escuta aquelas dores daquelas mães e de repente existe uma identificação com aquilo ali, com aquela vivência. Então, isso me levou a estudar a medicina. E dentro da medicina me levou a me especializar em alergia pediátrica, que foi aquilo que eu sofri na pele. E eu via minha mãe sofrendo também. Naquele tempo que a gente não tinha tanta informação nem tanto tratamento. E eu senti esse chamado desde cedo, de que eu tinha uma missão, que era levar essa informação de que existe tratamento para os quadros alérgicos. As alergias têm diversas manifestações. A gente tem alergias respiratórias, de pele, alergias alimentares.
Para todas a gente tem algum tipo de tratamento. Pode talvez não ser um tratamento curativo, mas existe uma luz no fim do túnel. É isso que eu quero que as mães entendam, que elas podem sempre melhorar a qualidade de vida dos seus filhos. E, como mãe, a gente descobre que a mãe é a protagonista, que o médico não está todo dia com a criança. Se a mãe não tem a informação necessária, não tem a informação de uma maneira clara que ela possa compreender, por isso é Descomplicando a Alergia, que esse conhecimento seja alcançável para essas mães, ele aí se torna efetivo, porque a mãe tem esse papel de protagonizar o cuidado da sua criança no dia a dia. O que ela precisa é da informação correta para saber como manejar, como prevenir, como levar o cuidado que vai ser no dia a dia da criança. Então, munindo a mãe dessas informações confiáveis de maneira clara, ela se torna a principal agente no cuidado do seu próprio filho. Eu estou adorando aqui, porque agora eu vou me aproveitar de ser o que está conduzindo junto com você, e quem vai te perguntar é o alérgico. Porque eu sempre achei que era prevenção, mas você está trazendo para a gente que existem sim algumas possibilidades de tratamento. Então, pode falar um pouco mais sobre isso para a gente? Então, a gente tem que separar. A alergia, ela é uma inflamação da nossa mucosa. Mucosa é a pele que forma o nariz por dentro, os seios da face, o pulmão. E ela é uma doença que tende a ser crônica. E ela pode se manifestar de maneiras diferentes dependendo da fase da vida. Na criança, às vezes, pode começar com uma alergia alimentar, depois uma alergia respiratória, ou mesmo uma alergia de pele. Mas, para todas elas, existe um tipo de tratamento específico para que possa melhorar a qualidade de vida dessas crianças. Porque quando a gente fala de doença crônica, a gente tem um peso muito grande também até na parte emocional dessas crianças. E essas mães que vivem uma angústia frequente e longa. Então, existe como a gente minimizar com o tratamento, fazendo a prevenção, lógico, evitando todos aqueles fatores que podem ser gatilhos para as crises dessas crianças alérgicas, mas existem também medicamentos que são utilizados dependendo do tipo de alergia, que fazem a prevenção e o controle das crises, para que essa criança possa ter uma qualidade de vida plena. Por exemplo, as alergias respiratórias, que são as alergias mais comuns, dentre elas a rinite alérgica. 1 em cada 4 crianças tem rinite alérgica. E isso é um desafio para muitas mães. Mas a gente fazendo o controle do ambiente, usando as medicações adequadas e, em alguns casos, o uso de vacinas para alergia, podemos melhorar em muito, chega às vezes a 90%, quando não 100% a qualidade de vida dessas crianças. É lógico que cada caso vai ser conduzido individualmente, mas o importante é saber que existe esperança e não achar que simplesmente é algo que vai passar sozinho e que essas mães precisam de ajuda para trilhar esse caminho, e por isso eu estou aqui. Que maravilha! Não, e quando a câmera estava bem focada em você, mas na hora que falou da rinite alérgica, eu quase... pena que falou criança, mas aí eu já ia levantar a mão, sou eu. E é muito interessante ver isso e entender também que um canal, ele pode ajudar a trazer até umas quebras, porque às vezes eu vejo as pessoas colocando, porque não pode ter gato, não pode isso, não pode aquilo. E será que, e aí uma pergunta mesmo em cima dessa observação, será que é tão restritivo e tão, com toda certeza, não pode ser, não pode ter, ou
cada caso é um caso e a mãe muitas vezes ela está ali também vendo o que afeta mais aquela criança ou não afeta tanto aquela criança. Não, a gente tem que individualizar sempre o tratamento, né? É lógico que existem trilhas mais ou menos comuns que a gente orienta, por exemplo, no caso das alergias respiratórias, né? Que seria o caso da rinite. Existem cuidados gerais, que seriam o que a gente chama de controle do ambiente. Evitar cheiros, evitar tudo que solte pelo. E aí, às vezes, entram os animais, diminuir a quantidade de poeira no ambiente, dentro do possível. Agora, existem casos individualizados de crianças que podem ter contato, principalmente aquelas que já tiveram contato com um animal de estimação dentro de casa desde pequenas, que muitas vezes elas não desenvolvem uma sensibilidade para aquele tipo de animal, um gato, um cachorro, e isso é muito individual. Agora, se a mãe repara que quando a criança entra em contato com um gato ou um cachorro desencadeia uma crise, nesse caso a gente evita. Mas existe o tratamento medicamentoso e existem as vacinas que muitas vezes podem mudar o curso de uma doença alérgica, principalmente as alergias respiratórias, evitando que essa criança evolua para uma asma ou uma alergia mais grave. Mas temos que individualizar, porque cada um é nesse universo, né? Incluindo da alergia também. Gabriela, e é uma alegria a gente estar aqui conversando nessa podcast do Pós da Vox. E eu lembro que em muitos momentos você ia trazendo ali nas aulas. A Gabriela fez com a gente a turma do Academy e depois fez a turma do Pós. E ela veio trazendo, a gente ia também sendo esclarecido, ia sendo trazido pontos ali para que a gente possa saber um pouco mais e podemos acompanhar um pouco o projeto. Daqui a pouco eu vou pedir para você fazer um pitch aí pra gente. Quero saber dos projetos, quero já saber dos projetos futuros que já estão e os que vão vir ainda por aí. Mas antes, eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente como é que foi esse processo aqui da Vox2U, como é que foi para você ser aluna também nesse processo de transformação. Conta um pouquinho pra gente. A necessidade do curso de oratório surgiu exatamente pela sensação de missão em relação ao Descomplicando a Alergia. Porque quando eu pensei em começar o canal, eu ficava com muito medo de aparecer, né, de gravar os vídeos, travava, tinha muita dificuldade. Então eu precisava de uma ajuda. E uma amiga me apresentou a Vox2U e imediatamente eu me apaixonei pelo projeto e foi uma matrícula instantânea. E não me arrependo de nenhum dia desse curso, que só me enriqueceu e permitiu com que eu realizasse os meus sonhos, né? Uma das apresentações eu sempre lembro que no final do Academy a impressão que eu tinha é que eu tinha evoluído 9 meses, tanto o que eu não tinha conseguido evoluir em 50 anos. Eu tinha acelerado e pisado fundo no acelerador que nem uma Ferrari e tinha conseguido superar grandes desafios que para mim era enfrentar a câmera, enfrentar a própria oratória. Então foi um divisor de águas na minha vida, a minha experiência com a Vox, tanto individual quanto para o meu projeto de vida. E a gente quer aproveitar esse momento já celebrando aí que é muito mais do que uma Ferrari, porque realmente quando a pessoa realiza o propósito e ela usa o curso da Vox para se desenvolver, a gente percebe que podemos ajudar um pouco nessa missão, nesse propósito. Uma alegria enorme. E, em nome da Vox2U, eu quero entregar para você agora, aqui ao vivo,
o seu certificado. Ai, aí, ó, colocando assim, o que a gente ainda aproveita aqui, ó, para depois virar foto, ó lá, que bacana. É com muito orgulho que eu recebo esse certificado. Foi um curso maravilhoso, transformou a minha vida, meu projeto. Eu só tenho a agradecer a Vox e ao Luiz, que me brindou com esse mestre que me conduziu a ponto de conseguir gravar os vídeos, destravar o canal, fazer minhas lives. É só o que eu tenho que fazer, muita gratidão. E para encerrar, eu quero que você fale disso, porque você falou do projeto e eu sei que tem mais coisa aí. Fala um pouquinho pra gente, conta um pouquinho pra gente nesse final, para que a gente possa acessar o canal, para que a gente possa... a gente tá com Descomplicando Alergia. Começou no Instagram com os vídeos curtos, mas aí eu já comecei a me desafiar. Já estamos com o canal do YouTube, com os vídeos mais longos, também graças à Vox, que me permitiu destravar descobrir essa comunicadora que existia em mim, que estava ali escondida e eu não sabia acessar. E agora, fazendo as lives, né? Em breve a gente vai lançar um curso para poder trazer essa informação cada vez mais próxima dessas mães que tanto precisam de ajuda e de informação. Uau! Então, se você tem um projeto, tem ideias e estão aí parados, faça como a doutora Gabriela, que esteve com a gente, e realize seus sonhos. Vem, a gente está gravando no final do ano de 2025 e muitas vezes é o momento que a gente começa, o que eu posso fazer para o ano seguinte? Tira as suas ideias do papel, vem se desenvolver, vem realizar, vem aqui para a Vox. Gabriela, foi um prazer enorme receber você aqui com a gente. Foi um prazer enorme, com muito orgulho eu recebo aqui o meu diploma. Obrigado!